Hello guys, como estão senhores? Então, aqui é a Devely, um abraço a todos. Primeiramente, seja muito bem-vindo a este videozinho aqui. Então, hoje eu estava refletindo sobre alguma das coisas que eu ando lendo aqui no servidor e também de algumas obras escritas. E eu estava tentando entender o que tem de tão diferente na nossa escrita de um livro publicado para a escrita de uma obra ficcional aqui no nosso servidor. Tem alguns autores que são muito bons e têm propostas bem criativas. E aí, fazendo as resenhas, uma das coisas que a gente mais percebe é que a principal diferença está em como é utilizado a ferramenta de escrita. Então, alguns pontos, alguns conceitos gramaticais do português estão confusos para alguns autores que se propõem a escrever em português. Então, para poder parar de fazer essa crítica e essas resenhas sem a pessoa não entender o ponto que eu estou tentando levantar, eu estou preparando esse vídeo. E entre alguns dos pontos que eu mais tenho batido o olho e visto divergências, ou seja, confusão na hora de apresentar, esse principal ponto é a pontuação. Eu tô literalmente trazendo ela aqui primeiro, como um dos primeiros vídeos que eu pretendo fazer sobre escrita criativa, pelo menos na resenha da escrita criativa, que é justamente sobre o seu uso. Porque, para quem não sabe, a proposta da escrita criativa, que é esse tipo de escrita que a gente faz, que é mais livre, para você falar o que você quiser e a mensagem que você quiser passar, o foco dela é, como eu te disse, é a mensagem, é o que a pessoa vai interpretar do que ela tá lendo. Então, é muito interessante que você utilize a ferramenta escrita da melhor forma possível. Então, gramática e conceitos de sintática e conceitos de uso de palavras tem que ser o mais estudado possível para você poder tentar melhorar na sua escrita e na sua comunicação. O problema não está sendo o conteúdo das obras aqui apresentadas, mas sim a forma que está sendo algumas obras representadas, ok? Então, falando sobre isso, fica aqui o convite para você poder acompanhar esse vídeo. Vai ser um vídeo um pouco longo, peço desculpas por isso. Sei que é muito chato a gente ter que ficar vendo explicação de português e de gramática assim, mas a intenção é te ajudar. Então, se você receber uma crítica de gramática minha e uma resenha crítica nesse sentido de sintática, seja bem-vindo ao ponto de pontuação, ok? Ok. Então, levando em consideração esse ponto, vamos pensar aqui um pouquinho sobre pontuação, tá? Quando a gente pensa em pontuação, a gente pensa no embate da oralidade versus a literatura. Tá, o que é os dois, de uma maneira mais simples? Oralidade é quando a gente passa uma informação utilizando a nossa voz e as nossas expressões corporais, ok? Como a mudança do tom de voz, a gravidade das expressões físicas, o uso dos sentimentos, tudo isso é transparecível através da voz. Essas mesmas ferramentas têm que ser utilizadas na literatura, que é na parte visual, quando a gente vê um signo descrito numa folha de papel ou na tela do computador, a gente precisa interpretar aquela mensagem que está sendo ali codificada. E enquanto na oralidade a gente tem as ferramentas de assistência, que são os tons da voz, que são os movimentos corporais, que são a expressividade do rosto, na literatura, quem faz essa função é a pontuação. Então a pontuação pega esses elementos corporais e traz para o texto. Então, quando a gente fala e quando a gente está ouvindo, nós estamos praticando oralidade, e quando a gente lê e está escrevendo, a gente está praticando literatura. E a expressividade, todas as pausas, todos os enfoques que a fala traz, elas são representadas na pontuação. Então, a gente pode dizer com certeza que a função da pontuação, ou dos sinais gráficos, que é o nome carinhoso e científico dado para esses pequenos representantes, é justamente dar assistência ao texto, mostrando a intenção do autor, ok? Então, é relevante, é importante você saber que um mau uso da pontuação, ele afeta a mensagem. Então, afeta o que sua obra pode dizer, afeta o que ela quer transcrever. É como um exercício para você que está praticando ainda a questão da escrita. Quando você lê, como fica a sua leitura? E a pontuação, ela é extremamente relevante, ainda mais no caso da escrita criativa, se você quer comercializar. Porque dubladores, profissionais do cinema, roteiristas, eles precisam pegar a fonte original e transparecer ela para uma outra ferramenta audiovisual. Então, nesse processo de mudança, você precisa ter um bom uso inicial da pontuação, que é para que eles justamente consigam repassar essa mesma informação para outra mídia. Então, usar uma boa pontuação é necessário para qualquer escritor, ok? Ok. Pensando nesse ponto, vamos com mais detalhes raciocinar o que serve mesmo a pontuação. Então, nesses pontos, nós temos 3 coisas que são as principais funções dos sinais gráficos.
essas principais funções são, número 1, a gente quer dar um tempo para que a pessoa entenda as informações que estão passando. É que nem aqui agora, se eu falasse repetidamente uma frase bem longa, sem dar pausas naquela informação, você teria mais dificuldade para entender. E a pontuação ela vem com isso, ela vem com essa função para dar uma pausa, um tempo para você reagir àquela informação passada. Então, esse detalhe é uma das funções da pontuação, que é a pausa. A segunda função da pontuação é a reatividade, é você transparecer uma emoção, um sentimento, um conceito através do sinal gráfico. Então, no caso, por exemplo, de uma pergunta, aqui, por exemplo, eu escrevi, para que serve a pontuação? Eu estou te fazendo uma pergunta, e a ideia dessa pergunta é justamente representada no sinal gráfico da interrogação. Então, aqui, por exemplo, vou até dar um pequeno destaque, ó. Pode observar que esse sinal gráfico, ele tem essa relevância, sabe? E aí, essa ideia é justamente isso. Toda vez que você tiver um sinal gráfico, você quer também exprimir uma reação. E o terceiro ponto, que é muito relevante para a pontuação, é justamente o acréscimo de uma informação em uma linha de raciocínio. Então, eu quero te dar algo a mais, eu quero te dar uma percepção tridimensional de uma mesma frase, de um mesmo conceito. Então, para isso, eu também utilizo pontuação, ok? Ok. Só que é claro, cada sinal ele vai ter uma função. A gente não vai dar mais de uma função para um mesmo funcionário. Seria essa a ideia. Então, pensando nesse conceito, nós temos tipos de pontuação. Quais são os tipos de pontuação? Nós temos as pontuações de pausa, nós temos as pontuações de entonação e as pontuações de citação. A ideia da pontuação de pausa é pausa no raciocínio. A ideia da pontuação de entonação é dar sentimento ou reação a uma mensagem, enquanto a pontuação de citação, ela está trazendo algo novo. Algo novo em cima de algo novo. Então, é literalmente uma informação de um terceiro, entendeu? Então, pensando nesses 3 pontos, eu vou tentar detalhar um pouco mais sobre cada um deles. Quando eu vou detalhar cada um deles em um vídeo específico, se você tiver interesse ou tiver dúvidas específicas sobre um tipo de pontuação, dê uma olhada. Se você quiser uma olhada mais geral, mais panorâmica, sem essa necessidade de um vídeo explicativo, etc., eu te sugiro justamente pegar esse Saiba Mais, que são algumas fontes que eu estou utilizando de pesquisa. São fontes rápidas, simples e práticas para você tentar entender. Mas principalmente dentro de pontuação é exercício, ela é prática. Então você tem que praticar, tem que escrever e tentar falar, dublar, para você poder trazer o que você está expressando na ferramenta escrita para a ferramenta oral. Eu vou explicar com detalhes cada uma delas, fique convidado para poder assistir os demais vídeos, mas se você não tiver interesse, pode fechar por aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Por fim, antes de finalizar esse vídeo de completo, eu gostaria só de citar um ponto muito importante, que é cada idioma, ele tem uma pontuação diferente. Aqui, nesse conjunto e nesse compilado de vídeos, eu vou explicar as pontuações gráficas do sinal português, ou seja, do idioma português e do português brasileiro, porque nós temos as variações do português de Portugal e do português de Angola. Nós temos o acordo ortográfico que unifica alguns pontos idiomáticos, mas existem as variações locais, existem as variações de sintaxe e existem as variações de acordo com a mídia, porque cada texto tem uma mensagem que é centro, assim como tem um público-alvo que é centro. Então, por exemplo, a forma que eu escrevo no celular é diferente da forma que eu mando um e-mail, que é diferente da forma que eu escrevo um artigo científico, que é diferente da forma que eu faço a escrita criativa. Então, como cada uma delas é diferente, a minha ideia aqui é só te ajudar a escolher uma das melhores formas de escrita criativa que você pode utilizar para o seu texto criativo. Lembrando que, como é uma obra criativa ficcional, você tem a liberdade para fazer da melhor forma possível. Então, muito obrigada pela sua atenção. Se você participou desse vídeo e está dando uma olhada, eu gostaria que você deixasse um like, é claro. Desculpa por chamar atenção em consideração a isso, mas está tendo um tempinho para eu poder preparar essa informação. E muito obrigada. É isso.